E, gente, boa tarde. Espero que todo mundo esteja conseguindo me ouvir tranquilamente. Qualquer coisa, comenta no chat que a gente vai acompanhar um pouquinho sobre a qualidade e a gente vai ajustando aqui. Meu nome é Francisco, estou aqui com a Camila. A gente vai se apresentar daqui a pouquinho, mas eu queria passar a palavra para a Geniana primeiro, para ela falar um pouquinho, se apresentar e a gente, enfim, partir um pouco para a apresentação. Geniana, se quiser começar. Oi, pessoal, boa tarde. Espero que estejam me vendo e me ouvindo. É um prazer. Tudo ok? Tudo bem? Tá ok, gente? Posso continuar? É um prazer, né, tê-los todos aí, né, do outro lado. Eu acho que a maneira que nós vamos encontrando, né, de nos aproximar, de tentar alinhar, estarmos juntos cada dia mais. E esse momento é tão importante e tão desafiador para todos nós, não é? Finalizamos o ano passado e homologamos o currículo referente de Minas Gerais para educação infantil e para o ensino fundamental. E esse ano temos aí o desafio, então, de implementar esse currículo em algumas frentes importantes e que vão demandar de nós um esforço para que a gente consiga o mesmo sucesso que nós conseguimos com a implementação, com a elaboração do currículo, né, a reelaboração do currículo. Os meninos vão apresentar um planejamento, né, como é que a gente está se organizando para esse ano, e nós temos algumas frentes importantes para tratar, né? Então, nós temos uma frente importante da normatização, é a partir dela que a gente vai organizar e reestruturar para, assim, poder orientar as escolas quanto à sua organização escolar. Por isso que a gente diz que é um ano de transição, né? Esse ano de 2019 é um ano de transição entre os currículos. A gente ainda não diz que é uma obrigação da escola implementar esse currículo, que alguns passos antes disso são importantes. Dentre eles, a normatização. Né? Então, a gente precisa organizar, junto ao Conselho Estadual, os conselhos municipais, né, qual é a forma de estruturação para que as escolas tenham clareza da sua matriz, né, da sua organização, então, de modo geral. Uma outra frente importante, e que a gente está pensando com muito cuidado, é a formação dos nossos professores, não é? Que é um grande desafio para o nosso estado, entendendo aqui em Minas, com 853 municípios, a nossa expectativa é que a gente consiga estreitar cada vez mais esse regime de colaboração, não é? Entre a secretaria e os municípios, via Concede e Undime, para que a gente consiga realmente chegar a cada uma das escolas, não é? Sejam elas estaduais, municipais, e a cada um dos nossos professores. Essa é uma logística complexa, e nós estamos pensando com muito cuidado como fazê-la, né? Para que a gente tenha uma formação realmente efetiva, e Francisco e Camila vão dizer um pouco sobre isso. Por isso também, e reafirmo, ser um momento de transição, que a gente precisa, antes de exigir que o currículo esteja efetivamente em sala de aula, a gente precisa dar a oportunidade de conversar com esses professores sobre esse currículo, não é? Então, os professores precisam se apropriar, precisam compreender, precisam entender quais são as mudanças, quais são as questões, para que possam levar com mais tranquilidade para a sala de aula. Então, esse é um ponto importante também. Volto a insistir, a gente está chamando esse ano de 2019 como ano de transição. Uma outra frente importante é a frente do projeto pedagógico, político-pedagógico das escolas. Então, a partir da redefinição dessas estruturas, dessa organização escolar, a escola precisa que esse currículo esteja vivo dentro da escola, e ela faz isso por meio do projeto político-pedagógico. Nós também temos uma frente que está trabalhando em pensar da melhor forma de organizar esse trabalho junto às escolas dos projetos políticos pedagógicos. Os meninos também vão dizer um pouco sobre isso, sobre essa frente, para que a gente consiga alinhar, né, tanto a rede estadual quanto as redes municipais nessa importante frente que é do PPP.
E para encerrar aqui um pouco a outra frente, é a frente da avaliação. Eu deixei por último, porque tenho muitas dúvidas e muitos questionamentos de vocês, que são super pertinentes, sobre as avaliações externas desse ano de 2019, em especial sobre o SAEB. Esse ano, então, vai ser um momento, nós já estamos trabalhando para fazer a revisão das matrizes de avaliação, em especial, quando eu digo nós, eu estou dizendo a Superintendência de Avaliação do Secretaria de Estado, por meio do CIMAV, né, que são as nossas avaliações ProEV e ProAlfa, que vocês fazem, né, tanto a rede estadual quanto as redes municipais participam dessas nossas avaliações. Nós estamos num momento de revisão dessas matrículas, para que elas atendam o nosso currículo. Entendendo que o currículo referência, né, na verdade, reafirmando, o currículo referência de Minas Gerais contém a base, né? Então, por isso que a gente tem sempre também enfatizado da importância de trabalhar o nosso currículo referência e não a base, porque o nosso currículo contém a base e mais as especificidades que foram tratadas com todos vocês nas consultas e nos seminários regionais, municipais, sobre as particularidades do nosso Estado. Então, por isso, a gente sempre faz essa referência ao currículo referência de Minas Gerais. Então, nós estamos organizando as avaliações do CIMAV a partir do nosso currículo. E o SAEB, que é uma dúvida de muitas pessoas preocupadas, né, com trabalhar a BNCC nas salas em razão das avaliações externas, nós já estamos com um documento, ele já está até produzido, está aqui como leitura final minha, para a gente encaminhar para vocês, esclarecendo um pouco toda essa situação que realmente é pertinente. Importante dizer que, no que se refere a uma nova matriz, uma matriz baseada e elaborada a partir da BNCC, ela vai atender às novidades do SAEB, que são ciências humanas e ciências da natureza no 9º ano. Então, esses componentes, essas disciplinas, essas áreas, serão pensadas a matriz será pensada a partir da BNCC, isso é uma novidade, não é, no SAEB. As avaliações de língua portuguesa e matemática, elas seguem a matriz antiga. Por quê? Porque nós temos uma linha histórica do IDEB, né? Então a gente precisa respeitar essa linha histórica, por isso o MEC, junto ao INEP, definiu que nós não teremos mudanças em língua portuguesa e matemática, tá? Então a gente pode ficar tranquilo com relação às matrizes, que são as matrizes que a gente já tem trabalhado nos últimos anos. Uma outra mudança é que esse ano o SAEB, que né, como a gente dizia da antiga ANA, será no 2º ano do ensino fundamental, que também já vai ser baseado na base. Nós já estamos fazendo aqui, o CIMAV aplicou o ano passado no 2º ano, né, a avaliação, para que a gente tenha uma ideia de como é que está, ou como é que estão os nossos alunos, e como é que está cada uma das nossas escolas no 2º ano, para que a gente possa produzir aqui tanto avaliações quanto materiais para orientar as escolas com relação a essa nova matriz do 2º ano do ensino fundamental. Tá? Então, nós já estamos aqui também preparando, e é algo que nós vamos compartilhar com vocês brevemente. Então, eu só quis aqui dar uma ênfase nessa fala da avaliação, porque é o que a gente tem mais recebido de dúvidas e de preocupações, que são realmente pertinentes, quanto às avaliações externas desse ano de 2019. Então, é assim que nós estamos nos organizando. Brevemente, vocês vão receber todas essas orientações. Ok? No mais, eu não vou poder ficar aqui a reunião toda, mas eu desejo um ótimo encontro, que todas as dúvidas sejam sanadas, qualquer questão nós estamos aqui à disposição, e que a gente tenha a mesma garra e o mesmo empenho, o mesmo comprometimento que nós tivemos para fazer a elaboração do nosso currículo, que a gente tenha nesse momento, que para nós é tão importante, tão caro, não é? E agora, né, para a gente fazer com que esse currículo realmente aconteça e que ele deixe de ser este documento extenso, não é? A gente precisa que ele seja efetivo em sala de aula. A gente vai fazer isso, em especial, pela formação dos nossos professores. Então, a gente conta com todos vocês e para colaborar também com esse processo de formação. Nós também vamos falar um pouquinho disso em um outro momento mais apropriado. Mas, muito obrigada e uma ótima reunião para todos nós.
tentar passar o planejamento de 2019 com vocês, tá, gente? Tá baixo. Enfim, eu vou tentar trazer um pouco mais perto aqui, a gente continua passando e vai tentando resolver. Então, passar o planejamento de 2019 para vocês, tá? Só para a gente ter um pouco mais de transparência do que está acontecendo aqui. E aí, tanto pela Undime, né, quanto pela Secretaria de Estado de Educação. Então, a gente tem trabalhado juntos nesse planejamento, foi uma coisa que foi acordada então, entre os municípios e o Estado. Ano passado, a gente já apresentou isso para vocês, já encaminhou as nossas 4 frentes de trabalho. O som parece estar bem baixo ainda. Enfim, a gente está trabalhando com 4 frentes de trabalho esse ano: a normatização, a formação de professores, a avaliação e a reelaboração dos PPPs das escolas. Essas são as 4 principais áreas que a gente está trabalhando com a nossa equipe, e a gente vai explicar um pouquinho com detalhe cada uma delas. E, gente, tá dando para ouvir? E agora, gente? Se ligar o som direto aí, sem passar tudo, a gente escuta. Agora funcionou? Tá funcionando? Pessoal, estão ouvindo a gente agora? Beleza. Vou tentar seguir aqui, então, gente. Eu vou passar para a Camila para falar um pouquinho sobre a normatização do currículo, tá? Então, pessoal, boa tarde, né? Como a gente falou, então a gente tem 4 frentes de trabalho para esse ano, e a nossa primeira frente é a de normatização do currículo, né? Atualmente, a gente tem vigente a Resolução 666 de 2005, que ela fala do CBC, e a gente está em processo de elaboração de uma nova resolução que vai substituir a 666 e dar validade ao nosso currículo referência de Minas Gerais. Então, na nossa frente de trabalho, a gente trabalha em conjunto com o Conselho Estadual de Educação, a União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação, a seccional aqui de Minas Gerais, e a Undime e a Secretaria, né, nesse regime de colaboração, para que a gente consiga fazer essa resolução acerca do nosso currículo e fazer a revisão de todas as outras resoluções normativas que falam a respeito da organização escolar, para que a gente consiga ter validade completa do nosso currículo para o ano de 2020. Então, o escopo dessa frente, né, a gente formou um grupo de trabalho de normatização. A gente realiza os nossos trabalhos na sede do Conselho Estadual de Educação, com representantes de todas essas entidades e de algumas outras, né, que foram convidadas para participar com a gente desse movimento de normatização do currículo. A gente espera que ainda nesse primeiro semestre a gente consiga soltar essa primeira resolução que vai tratar do currículo, para que vocês possam organizar o trabalho de vocês, principalmente as escolas, já irem planejando como que vai ser o trabalho no ano que vem. E a gente vai trabalhar também com o monitoramento da implementação. Então, estamos agora elaborando estratégias e ferramentas de monitoramento para garantir que o currículo ele seja implementado, né, até o início do ano que vem em todas as escolas. Então, a gente tem 2 entregas para essa frente de normatização. A primeira é a normativa publicada, né, a nível estadual,
uma normativa conjunta entre UNCM, Conselho, Undime e Secretaria, e as normativas municipais publicadas também. A gente está articulando com o Conselho e com a UNCM, né, para que isso chegue também nos municípios e a gente consiga acompanhar essa publicação das normativas. Então, nosso objetivo é garantir a devida regulamentação do currículo em nível estadual e municipal, dando a institucionalidade do documento, e organizar as redes municipais e estaduais em torno dessa mesma referência curricular. Um ponto importante da gente tratar aqui em relação aos documentos que a gente tem para esse ano. Então, a gente trabalha com 3 documentos. A gente tem a BNCC, a gente tem o CBC e a gente tem o Currículo Referência de Minas Gerais. A BNCC é o documento, né, que foi homologado no final de 2017, que prevê quais são as aprendizagens essenciais, mas ele não é o currículo dos sistemas. A BNCC é o documento que norteia os currículos e que, no caso, foi o ponto de partida para a elaboração do nosso Currículo Referência de Minas Gerais. Então, a BNCC ela dá essas diretrizes e orientações para que a gente consiga fazer os currículos dos nossos sistemas, das nossas redes. O Currículo Básico Comum, o CBC, é o documento que vale hoje para as nossas escolas do ensino fundamental e do ensino médio. Atualmente, ele continua valendo para esse ano e só no ano que vem ele vai ser substituído, de fato, pelo Currículo Referência de Minas Gerais, que vai passar a valer, né, então, em 2020, para fins de organização escolar, para fins de avaliação, né, do nosso estado. Então, para esse ano, a gente continua ainda com o CBC. Camila está falando, e eu acho que esse ponto aqui é um ponto muito importante, a gente está vendo muita confusão, e aí quem é de prefeitura, quem é da SRE, por favor, repasse essa informação para as escolas, tá? O CBC, ele ainda tem validade em 2019, e em 2020, né, até o final do ano, a pretensão é que a gente passe outra normativa e ele deixe de ter validade, tá? Então, até o final do ano, ele provavelmente vai continuar valendo, e a partir de 2020, né, o que a gente vai usar vai ser o Currículo Referente de Minas Gerais, tá? Então, só lembrando e deixando muito, muito, muito claro, por favor, passe essa informação para frente, tá? O CBC ainda vale esse ano, e aí só para a gente ter clareza desses 3 nomes diferentes. Isso, e lembrando que Geniana falou, né, que o nosso currículo ele já contempla a BNCC, então não é para a gente implementar a BNCC em si nas escolas, a gente vai implementar o Currículo Referência de Minas Gerais, uma vez que ele já contempla todo o conteúdo que é trazido na BNCC. E aí, gente, é o seguinte, só para dar um horizonte temporal para vocês do que está acontecendo, né, disso que eu acabei de falar e disso que a Camila acabou de falar. A gente tem as 3 etapas na educação básica, né, educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Eu queria explicar como que vai ficar em 2019 e como vai ficar em 2020. Em 2019, tá, tudo se mantém. Então, a gente continua tendo as DCNEs para educação infantil, ensino fundamental e ensino médio continuam com CBC. Tá? Então, tudo que a gente for fazer esse ano, aliás, a maior parte que a gente for fazer esse ano vai continuar usando o CBC. Tá? As avaliações internas nossas vão continuar usando CBC, né? O material didático, a maior parte dele também está usando CBC. O que eu queria tentar clarear para vocês nesse sentido é o seguinte: a escola está proibida de trabalhar a BNCC esse ano? A resposta é não. A escola que se sentir confiante, se sentir tranquila para trabalhar a BNCC esse ano, ela pode trabalhar, não tem nenhum problema, tá? A grande questão, né, é que tem muitas coisas que ainda não foram trabalhadas em sala de aula, né? Então, em língua portuguesa, a gente vai ter, né, textos multimodais, multissemióticos, por exemplo, que a BNCC traz como inovação, né, que a gente trouxe dentro do currículo Referência de Minas Gerais como inovação, e que não está previsto no CBC. Então é importante o professor tomar cuidado, né, com o trabalho que ele fizer dentro de sala de aula, caso ele queira trazer alguma coisa do currículo Referência de Minas Gerais para dentro da sala de aula dele. Tá? Então, assim, a resposta que a gente está dando enquanto orientação é: o CBC continua valendo esse ano? Sim.
o CBC é a orientação que a gente está dando esse ano. A escola que se sentir preparada, os professores que estiverem se sentindo preparados, que já quiserem começar a trabalhar alguma coisa do currículo referência, né, eles podem ficar à vontade, só lembrando que a gente tem essas questões. Para o ano que vem, para 2020, né, o currículo referente de Minas Gerais vai valer da educação infantil até o 9º ano do fundamental, e o ensino médio a gente ainda está aguardando para ver como que vai ficar a reformulação do CBC, e aí também o ensino médio ingressar dentro do currículo referência de Minas Gerais. Tá? Mas para 2020 também não tem previsão de que o ensino médio já entre. Eu estou vendo algumas perguntas aqui no chat sobre o livro didático. O PNLD esse ano, né, ele veio, para os anos iniciais, ele veio com a 3ª versão da Base Nacional, né, então não é nem a versão homologada. O que a gente tem falado é o seguinte, gente, o livro didático, ele não é base para o planejamento curricular. Então, o professor, né, não deveria usar o livro didático para fazer o planejamento curricular dele. Então, sim, ele sempre tem que fazer o planejamento curricular em cima do currículo vigente. E usar o livro didático da forma como ele foi feito para ser usado, né, como um suporte didático, né, como esse apoio. Então, o que a gente tem recomendado é isso, tá? Que vocês usem um pouco nesse sentido, um pouco com esse cuidado, né, mas pensando muito como material de apoio e não como, enfim, o planejamento que deve ser seguido do começo ao fim. Então, pessoal, a gente vai enviar também, a gente vai fazer uma web, já foi um tema muito recorrente, né, sobre a questão do livro didático, então em breve a gente vai soltar mais informações sobre o nosso calendário de webconferências, que o objetivo é tirar essas dúvidas de vocês, e a gente está pedindo para os nossos formadores terem um cuidado especial para essa orientação em relação ao livro didático dos anos iniciais. Bom, voltando para a questão da normatização, então, a gente trabalha com essa possibilidade de normatização conjunta para o Estado e para os municípios. Então, como eu falei, a gente está trabalhando com o Conselho Estadual de Educação, com a UNCM e a Undime, né, nesse trabalho de elaboração de um ato conjunto que vai ter validade tanto para as redes municipais quanto para as redes estaduais. E sobre o monitoramento, né, da implementação do currículo, algumas etapas, né, são a de definição dos indicadores e as rotinas de monitoramento, né, então definir o que vai ser acompanhado, com qual frequência e como vai ser reportado, e quem vão ser os responsáveis por esse acompanhamento da implementação. E realizar também o monitoramento e apoio às redes para garantia da implementação do nosso currículo. O objetivo, né, é garantir que o currículo chegue aos municípios e às escolas, que a gente consiga identificar quais são esses pontos de atenção e os locais onde precisam de maior apoio, e apoiar, né, as redes na devida implementação do documento, para que a gente consiga, né, acompanhar a abrangência regional real do nosso currículo. Pessoal, só uma coisa, inclusive, sobre monitoramento, né, e aí, reforçando também o que a Camila falou, a gente pensa muito no monitoramento em como que a gente pode apoiar, né, as escolas e os municípios, né. Então, assim, não é obrigar, não é correr atrás de quem não está fazendo, é muito de entender quem quer fazer, né, quem quer fazer isso com a gente, e às vezes está tendo algum tipo de problema, né, então é muito desse tipo de acompanhamento que a gente quer fazer com vocês. E aí a gente vai pedir muito apoio das prefeituras, das SRS nesse caminho. Só uma observação, pessoal, eu estou acompanhando aqui no chat, para algumas pessoas está travado tanto o áudio quanto a imagem. Aqui nesse mesmo link, vocês podem acessar depois, que essa web está gravada. Então, pode ser pela qualidade da internet, que agora não está muito boa, mas vocês podem assistir depois, que ela continua gravada nesse mesmo link. Então, vamos para a segunda parte, formação continuada. Eu acho que esse é o desafio maior que a gente vai ter esse ano, né? Que é fazer o currículo, de fato, chegar para os professores dentro das escolas, né? E aí como, né, essa foi a grande pergunta que a gente estava no final do ano passado, como que a gente faz que o currículo chegue, né, para o professor dentro de sala de aula.
A gente está com 3 estratégias dentro dessa frente, né? A primeira delas é a gente colocar, de fato, uma política de formação continuada de pé aqui em Minas Gerais, né? Então, a gente pensando tanto na Undime, né, nos municípios, quanto na Secretaria de Estado de Educação, né, para fazer uma política para todos os entes, né, para todo mundo aqui em Minas Gerais, independente das redes, né, uma política de formação de professor. Uma segunda coisa que a gente está pensando é o desenvolvimento de cadernos pedagógicos, né, então um pouco de um material para ajudar o professor a traduzir o que está no currículo, então como que aquilo pode ser levado para dentro de sala de aula, como que o professor pode trabalhar as competências gerais, como que ele pode trabalhar as competências específicas do componente, então como que a gente traduz aquilo que está ali para a prática, para dentro de sala de aula. A terceira, né, é a gente elaborar um material para o EAD, né, então a gente realmente tentar desenvolver um material para plataformas digitais, qualquer um possa ter acesso, a gente ofereça com um pouco mais de liberdade para que os professores tenham acesso. A gente tem um desenho, né, e toda vez que a gente vai falar de implementação de política, especialmente em educação, né, que a gente tem uma governança muito complexa, a gente tem que definir bem direitinho, né, qual que é a estrutura e quais são os papéis das pessoas, né, quem vai fazer o quê, quem que é o responsável pelo quê, e aí nesse caso nosso, quem que é o responsável aqui no órgão central, quem que é o responsável no SRE, quem que é o responsável no município, quem que é o responsável na escola, então isso tudo tem que estar bem claro, né, é o que a gente está tentando desenhar aqui, alguns princípios de governança, né, então o que vai guiar a nossa atuação esse ano, e as rotinas. Então vai ter bem desenhado, por exemplo, como que a gente vai fazer para levar isso para dentro de sala de aula, né? Quais são esses processos, quem vai ser responsável, como vai ser feito, esse dia a dia, né? E muito da pretensão que a gente tem aqui é que a formação volte a ser parte do dia a dia da escola, né? E deixe de ser pontual, né? Então isso passe a ser parte do que a escola faz no seu dia a dia. Então, a gente tem 5 princípios de governança que vão guiar a formação continuada aqui em Minas, né, a proximidade entre os atores e a visão integrada entre esferas governamentais, que é muito relacionado a como que a gente vê a nossa atuação da Secretaria com o Undime hoje em dia, né, em pé de igualdade o Estado e os municípios, a gente trabalhando conjuntamente, rompendo essa barreira institucional. O aproveitamento dos recursos disponíveis. Então, eu acho que Minas Gerais, como um todo, né, tanto o Estado quanto os municípios estão numa situação complexa financeiramente, e a gente tem priorizado estratégias e planos onde não tenham novos investimentos e novos gastos, né, pensando em como que a gente pode relocar o que já existe, relocar recursos que já estão disponíveis, relocar pessoas que já estão disponíveis, para a gente conseguir chegar em todas as escolas. A disseminação de uma cultura de desenvolvimento contínuo, então, muito pensando em como que a secretaria, né, e as secretarias municipais e estadual podem apoiar os municípios para que os professores tenham sempre esse desenvolvimento continuado, e o foco no desenvolvimento de habilidades e competências, né, então não só o desenvolvimento dos meninos, né, então a gente pensar em romper um pouco com essa lógica, né, do professor que só transmite conteúdo, e a gente pensar na formação para que o professor passe a ser um agente que desenvolve habilidades e competências nos estudantes, né? Que é essa perspectiva que o currículo referência traz, né? Essa perspectiva que a base traz. Então, esse é um pouco dos princípios que tem guiado a formação aqui. E a gente vai ter 4 estratégias, né? Então, a gente vai ter estratégias presenciais, né? Através de webconferências, os EADs, né? Então, a gente criar conteúdo para o EAD, e a gente ter os cadernos pedagógicos também. Presencialmente, né, a ideia é que a gente comece agora com alguns conteúdos um pouco mais transversais, né, a gente fala transversais porque eles têm uma aplicação direta na prática do docente, mas ele não tem um padrão ali, por exemplo, ele não é uma formação específica para o professor de matemática, né, então ensinando um pouco como trabalhar com habilidades, ensinando um pouco sobre gestão de sala de aula, como fazer o planejamento desse currículo novo, né, e como trazer isso para dentro de sala de aula, e logo em seguida a gente começar a trabalhar por áreas de docência, né, então já começando a trabalhar especificamente com cada professor por áreas de docência, né, e aí no caso dos anos iniciais, trabalhando com
o regente de turma, né? Mas o foco das ações presenciais sempre no chão da escola, e enfim, e com atividade prática, né? Então a gente está tentando tirar um pouco dessa formação, né, mais conceitual, enfim, tenta passar isso um pouco mais para AD em outros momentos, mas essa formação no dia a dia, na rotina, ser bem orientada para a prática. Eu estou vendo uma pergunta aqui do pessoal, como que a formação vai, né, como o professor vai participar sem lesar a carga horária do aluno. A gente está discutindo isso bastante, né, e como que a gente pode incorporar isso na carga horária que o professor já tem, sem tirar ele da sala de aula. Eu acho que para o Estado a gente tem uma resposta mais simples. Para os municípios, eu acho que cada município ainda vai ter que lidar um pouco com essa complexidade, né, e ver como que ele pode encaixar. Mas para o Estado a gente tem algumas possibilidades que estão em vista, e eu acho que em breve a gente vai poder, né, transmitir um pouco mais. O pessoal, o Antônio está falando aqui, falando se não pode acontecer no módulo 2, né, exatamente, um pouco nessa linha, tá, Antônio? As webs, né, a gente está querendo trazer temas específicos, né, para serem trabalhados. Então, assim como a gente está trazendo agora o planejamento, né, do ano, a gente quer trazer para vocês um pouco das dúvidas, né, que os professores têm, e aí bastante direcionado para perguntas, né? Então os professores vão ter muita dúvida, com certeza, sobre como vai ser trabalhada a alfabetização no segundo ano, né, e não no terceiro, que é uma das previsões que está na base nacional. Então isso tem que ser tema, né, de discussão, de conversa, e a gente pretende trazer para esse ambiente aqui, para a gente poder conversar um pouco mais sobre isso. E o foco dessas webs vai ser sempre no currículo, tá? Então, pensando em como responder e tirar dúvidas sobre o que a gente está querendo implementar durante esse ano. O EAD, né, a gente está com uma proposta inicial, e aí o EAD eu posso adiantar para vocês que é a proposta que está mais incipiente. A gente ainda não desenhou exatamente como que essa proposta vai ficar. Inicialmente, a ideia é que a gente trabalhe língua portuguesa e matemática, e aí eu posso falar com muita tranquilidade com vocês, porque hoje o Estado não tem capacidade técnica nem uma quantidade pessoal suficiente, por exemplo, para rodar um EAD para todos os componentes. Só para dar uma dimensão, né, a gente tem uma conta que a gente precisaria de um tutor para cada 50 professores, né? A gente tem 150 mil professores no estado de Minas Gerais. A gente não tem capacidade de rodar um EAD com qualidade para essa quantidade de professores nesse momento. Então a gente vai tentando estruturar isso aos poucos, né, para que essa oferta não deixe ninguém de fora. Tá? Mas a gente está discutindo ainda como que a gente pode fazer. E por último, os cadernos pedagógicos, é o que eu falei, realmente ter um pouco de tradução desse currículo para dentro da sala de aula para o professor. Só falando um pouquinho de como que isso vai ficar, né, um pouco do desenho, da estrutura, a gente vai ter uma coordenação central, né, que é essa equipe de formação centralizada aqui em Belo Horizonte, digamos assim, então produzindo conteúdo, elaborando, sempre ouvindo vocês e trazendo a experiência de vocês, né, dos municípios, das escolas aqui para dentro. A gente vai ter uma articulação regional, e aí muito liderada, eu acho que o Edemar está aí no chat, né, que é o nosso articulador do regime de colaboração, com os articuladores regionais da Undime, as equipes de formação da SRE, então o pessoal, todo mundo trabalhando junto para a gente conseguir colocar na rua e dentro das escolas, né, organizando logística, organizando como que isso vai acontecer nos municípios, apoiando a gente no monitoramento, e a gente descendo isso até o nível municipal, e a gente pensando muito na figura do especialista, né, ou do coordenador pedagógico, como acontece em outros municípios, muito na perspectiva de reforçar o papel pedagógico desse profissional, reforçar o papel dele dentro da escola como a liderança e a referência para a formação de professores ali dentro. Né, então, toda vez que a gente for discutir, né, e pensar na formação de professor, esse ano a gente vai pensar muito na figura do especialista para a gente conversar. A ideia aqui, né, e como que isso vai chegar em sala de aula, é que a gente tem alguns encontros com as equipes de formação das SREs e com algumas lideranças municipais, e a gente possa replicar isso, né, diretamente dentro da escola, dentro do chão da escola,
para fazer a formação, né? Então, a gente vai passar mais detalhes com mais cuidado assim que essa política começar a encaminhar, mas provavelmente o primeiro encontro formativo nosso já vai ser no final de março, tá? Então, final de março a gente já deve estar começando a rodar a formação de professores aqui em Minas Gerais. Para o EAD, né, a gente já tem alguns portais, a gente já tem alguns sistemas aqui no estado que dão conta, então vai ser muito um trabalho de realmente colocar as coisas ali dentro, né? Então, desenhar e a gente pensar exatamente quais conteúdos a gente consegue colocar hoje dentro do sistema, né? Então, como eu falei, a gente ainda vai ter outros conteúdos que vão entrar, a proposta inicial ainda é um rascunho, né? Mas a gente ainda vai avançar nessa discussão e esperamos contar com a colaboração de vocês. Tô vendo o pessoal perguntando sobre a equipe de formação na SRE, né? A gente está com algumas propostas, né? Que, né, se não tiver uma equipe específica para formação, que tem uma equipe pedagógica reforçada aí para a gente poder trabalhar com a formação, né? Então vamos conversando. Então a gente tem essas duas iniciativas, né? O desenho dos cadernos pedagógicos, né? A gente vai desenvolver isso junto com uma consultoria aqui em Belo Horizonte, né? Junto com os redatores. A gente quer ouvir vocês também para construir isso de forma colaborativa. E a gente construir também os cursos de formação, que é o EAD, tá? Então, a gente vai conversar com vocês ainda e conversar com a SRE com mais cuidado sobre como isso vai acontecer. Vocês podem ficar tranquilos, não vai vir de cima para baixo, mas só para vocês terem ciência que esse é um movimento que está acontecendo, tá bom? Enfim, então, isso é um pouquinho do que vai acontecer para a formação de professores. Eu estou vendo a Adriele perguntando aqui sobre formação continuada para os especialistas também. Só queria colocar aqui, eu tirei esse slide. A gente vai fazer formação para 3 profissionais dentro das escolas esse ano, tá, Adriele? Para os professores, para os especialistas e para os diretores. Então, a ideia é que a gente forme os 3 profissionais, tá? Então, não é para abandonar o especialista nem o diretor. O foco é lógico que é o professor, porque ele está dentro de sala de aula, mas a gente vai fazer formação para os diretores, para os especialistas e para os professores, tá? Como eu falei, a formação deve começar em março, final de março, tá? E aí a gente vai convidar vocês e mandar orientações mais claras, tá? Cláudia, o pessoal da SRE deve ser formado no final de março, tá? Então a gente vai começar a fazer essa mobilização até lá. Assim, faremos encontros presenciais para especialistas. Valéria, a gente vai fazer sim, tá? Deve ser direto com a SRE, já dentro da escola, tá? Mas a gente vai conversar com vocês com cuidado antes disso acontecer. A gente está só dando um panorama da formação, vai vir com bem mais detalhe, um detalhamento bem maior, datas, né, o cronograma, um pouquinho desse detalhamento. Então, aqui é só para dar um panorama do que está acontecendo, vocês todos estarem cientes do que está acontecendo, as escolas estarem cientes, vocês nas SRS terem tranquilidade de passar essa informação para as escolas, e aí o que mais, a gente vai passando as informações com mais cuidado, né, e com certeza, eu acho que ano passado pelo currículo vocês viram como a gente trabalhou, né, muito nesse espírito de teste, né, então a gente vai fazer uma primeira rodada em março, ver o que está acontecendo, ouvir o feedback de vocês, e se estiver dando certo, a gente continuar e a gente tentar corrigir o que estiver dando errado, beleza? Então passa para Camila falar um pouquinho da avaliação. Tá bom, então Camila vai continuar nos comentários acompanhando vocês. Falar só acho que Geniana explicou bastante do que vai acontecer na avaliação. Eu não vou repetir muito, eu só queria lembrar o que vai acontecer esse ano. Esse ano, o foco da frente de avaliação é a revisão da matriz de referência do banco de itens. Então, rever de fato a matriz de avaliação aqui do Estado, né, e como que a gente avalia, pensando um pouco em espelhar o que o SAEB tem feito, né, a gente tenta trazer para a matriz nossa ciências humanas e ciências da natureza, então isso ingressar também nas avaliações diagnósticas que a gente faz,
Enfim, eu acho que vai ser muito interessante a gente poder ter uma perspectiva mais ampla da educação, fugir um pouco desse só do português e da matemática, né? E a gente conseguir chegar, de fato, em outros professores também, né? A gente começar a pensar, de fato, numa formação mais específica e direcionada, em políticas mais direcionadas também para ciências humanas e ciência da natureza. E a gente poder revisar também o banco de itens, né? E aí deixar isso aberto para os professores, né? Também ter acesso para fazer as provas, né? E os diagnósticos a partir de uma perspectiva mais ampla. Geniana já falou, né, como é que vai acontecer o SAEB, né, o SAEB esse ano, ele já vem para o segundo ano, né, com a matriz nova, e para o nono ano do ensino fundamental, ele vem Ciências da Natureza e Ciências Humanas com a matriz nova, tá? Então, só para deixar isso mais claro, a matriz de referência que a gente está falando aqui, nesse planejamento, é a matriz de referência de Minas Gerais, não é a matriz nacional. A matriz nacional já foi revista no ano passado, está em cima da BNCC. Então, a gente vai trabalhar aqui a revisão da matriz de referência de Minas Gerais, tá? Então, vou dar um pulo aqui para a gente tentar chegar no projeto político-pedagógico, que a gente também tem uma novidade muito legal sobre o PPP. Ano passado, acho que em outubro, se não me engano, em novembro, a gente fez uma rodada de devolutiva, né, de feedback com as regionais de ensino, com as equipes de avaliação das regionais de ensino. E a gente teve um retorno sobre os itinerários avaliativos, né? Não sei se vocês lembram dessa ferramenta, quem é da rede estadual com certeza fez, né? As redes municipais, a gente vai fazer esse convite ainda até o final da vídeo. E quando a gente recebeu o feedback, né, essa devolutiva das regionais sobre itinerário avaliativo, foi bem no momento que a gente recebeu do MEC a história que a gente ia ter que rever os PPPs das escolas. E uma das coisas que a gente estava pensando em fazer era reestruturar o como a gente faz os PPPs das escolas em Minas Gerais. Eu acho que todo mundo que trabalha com educação há mais tempo tem um pouco de ciência, né, que infelizmente a maioria das escolas tem um PPP que às vezes é uma cópia, né, de um outro PPP, ou ele só é feito e guardado, às vezes ele não é feito de forma coletiva, ou ele não reflete a realidade da escola. Então, a proposta que a gente tem para fazer, né, e a proposta que a gente quer trazer para vocês, e é o que a gente tem trabalhado, na verdade, é que a gente reconfigure, né, os itinerários avaliativos, então eles passem a ter uma nova perspectiva, e que ele passe a ser a ferramenta pela qual a escola constrói o seu PPP. Então, todo aquele trabalho, né, que a gente tinha, por exemplo, de construir vários planos diferentes nas escolas estaduais, todo esse trabalho que a gente ficava mandando vários planejamentos diferentes, vários monitoramentos diferentes, a ideia é que isso acabe, isso tudo integre essa ferramenta. Para quem não conhece os itinerários, eles são pequenas oficinas, digamos assim, todas amparadas, né, todas amparadas pela tecnologia, então tudo feito, né, enfim, tudo com uma referência virtual e feito de forma presencialmente na escola. A ideia é que a gente deu uma enxugada grande no conteúdo que estava dentro dos itinerários, então a conta que a gente tinha lá é que a gente tinha mais de 30 horas de atividade disponíveis, aliás, mais de 30 horas de atividade que o professor era obrigado a fazer para entregar, fora as outras demandas que o diretor tem. Então a ideia é que através desse novo processo de elaboração do PPP, a gente consiga enxugar um pouco dessas demandas, trazer isso tudo para dentro da perspectiva do PPP. Então todo o diagnóstico que a escola for fazer sobre diversidade, sobre identidade, sobre enfim, a própria avaliação sobre o que está acontecendo, os resultados dos meninos, sobre o território onde ela está, sobre a educação integral, sobre violência, que a gente traga todas as perspectivas para esse momento. Então, a ideia é um pouco dessa. O itinerário ele vai deixar de olhar só para a questão da avaliação
e a gente vai fazer com que ele tenha essa perspectiva do diagnóstico da escola como um todo para a construção do PPP. Então, as escolas estaduais já vão, e esse serviço, tá, gente, eu queria já deixar esse convite para as prefeituras que estão assistindo, a gente vai mandar para vocês o convite, né, para quem queira integrar, né, e queira fazer os itinerários avaliativos com a gente. É uma ferramenta muito legal, a gente tem desenvolvido ela junto com o CAED da UFJF, então, assim, tem tido um apoio, né, enfim, de uma universidade de excelência aqui no estado, fazendo uma discussão de altíssimo nível sobre a elaboração do projeto político-pedagógico das escolas. E a grande questão é que é fundamental que as escolas revisem os seus projetos político-pedagógicos agora, frente ao novo currículo, tá? Então, a gente quer que as escolas revisitem, né, os seus PPPs, já começando agora em março. Então, essa é uma iniciativa que já vai começar por agora, para rever, de fato, os PPPs das escolas. Tá? A gente vai mandar mais orientações, eu acho que semana que vem as SREs já tem uma reunião para falar um pouquinho sobre os PPPs. A gente vai continuar conversando com os municípios para fazer, enfim, ver quais municípios têm interesse de aderir com a gente, quais municípios querem participar, querem trazer as escolas para dentro do sistema. A gente vai fazer todo esse trabalho com vocês, mostrar a ferramenta também, né, como que funciona, etc, etc. Mas eu já adianto para vocês que a gente está dando uma enxugada, tá? E aí eu tô vendo nos comentários das SRS, a gente ouviu isso de vocês, né, e a gente quer trazer isso a gente quis trazer isso, né, para dentro do planejamento aqui. A gente ouviu de vocês também, né, a quantidade de coisas que chegam para o diretor fazer, né, então realmente a gente dá uma enxugada, dá uma direcionada no que tem que ser feito. Para as SREs e para os municípios, eu deixo isso muito claro que a segunda iniciativa, a 4B, a gente não tem alternativa, tá, gente? A gente precisa revisar o PPP de todas as escolas do estado e dos municípios até o final do ano. Então, assim, esse material que a gente está construindo com o CAED, ele é muito legal porque vai dar um direcionamento. Atualização do PPP até o final do ano, mas a gente gostaria, é óbvio, que isso terminasse bem antes, né? Então, a gente vai mandar as datas ainda certinho, mas a ideia é que já comece em março a abrir o sistema dos itinerários avaliativos, tá? Então, tá todo mundo certo com isso aqui? Queria passar um pouquinho do cronograma com vocês, só para a gente acertar algumas datas. Camila falou da normatização, a ideia é que a gente solte a normativa até o meio do ano, então as escolas já comecem a se preparar para discutir funcionamento escolar, para discutir, enfim, toda essa discussão de funcionamento e organização escolar já esteja tudo pronto até o meio do ano, para vocês terem segurança jurídica, para a gente começar o ano que vem todo mundo resguardado, tudo acontecendo com tranquilidade, tirar todas as dúvidas. A gente vai fazer um monitoramento do começo do ano até o final do ano. A formação, a gente tem duas etapas, né? Uma que é elaborar a estratégia, então a gente vai fazer isso até o final de março, e a gente fazer a implementação da formação de professores, de especialistas e diretores até o final do ano. A gente vai fazer a elaboração dos cadernos pedagógicos, provavelmente até o final do primeiro semestre, assim como o EAD. Então, a partir do segundo semestre, provavelmente os cadernos, o EAD já vai estar tudo pronto, disponível, e a gente vai poder trabalhar com eles. A revisão da matriz de referência é a mesma coisa. A ideia é que a primeira avaliação diagnóstica, o ano que vem, em 2020, em fevereiro, já seja feita em cima do novo currículo, e aí vai ser um momento muito importante para que os professores entendam exatamente quais são as dificuldades que os meninos estão tendo. O novo processo de construção do PPP, a gente já vai terminar isso agora em março, e aí em março mesmo, né, a semana que vem, na verdade, a gente vai dar orientações mais claras para vocês, acho que dia 26 que a gente tem essa data, vai dar orientações mais claras para vocês sobre como que a gente vai seguir esse caminho, tá? E por fim, a elaboração dos PPPs nas escolas, né, e a gente tem esse prazo aí até o final do ano para a gente fazer.
Eu queria encerrar por aqui minha fala e a gente pegar algumas dúvidas de vocês para a gente responder. Eu posso só responder uma aqui que já apareceu e eu acho importante, pessoal, que aí já pega a coisa aqui no caminho. Quem perguntou sobre 2197? Cadê? Enfim. Gente, eu vou respondendo algumas dúvidas aqui, então. A gente foi anotando perguntas que foram aparecendo no chat, tá, gente? Mas se vocês quiserem colocar mais perguntas aí, vocês podem ficar à vontade. Aí, 2197. Marlene. Então, a Marlene Silva perguntou o seguinte: haverá mudança na resolução estadual 2197, que dispõe sobre a organização e o funcionamento das escolas de educação básica? Marlene, vai sim. Isso faz parte do escopo do GT de normatização, tá? Então, a gente está discutindo todo o funcionamento escolar, todos esses detalhes que tinham algum envolvimento com currículo e funcionamento vão ser feitos dentro dessa frente, tá? Então vai ser trabalhado sim. Regina Carvalho, já podemos iniciar a reformulação dos PPPs e regimento escolar de acordo com o BNCC? Regina, por favor, não façam isso agora, tá? Eu pediria para que vocês tivessem um pouquinho de paciência para a gente mandar as orientações, tá? Isso vai ser feito através do sistema dos itinerários avaliativos. Então, eu queria que vocês esperassem um pouco, tá? Não mexam com o PPP ainda. Por favor, não comecem a mexer com o PPP ainda. A gente vai mandar orientações específicas para todos, tá? Tanto para os municípios quanto para a rede estadual. Esse processo não vai ser imediato em março, tá? Vai ser um processo que vai durar um período longo de tempo, para vocês terem tempo, isso não afogar a escola, e a gente poder fazer isso de forma concomitante com a formação. Então a ideia não é que vocês revisem o PPP sem fazer a formação, a ideia é que a gente faça essas duas coisas de forma concomitante, tá? Os cadernos pedagógicos serão disponibilizados em PDF? Acredito que sim, com certeza. A pretensão nossa é que seja disponibilizado pela internet, mas a ideia é que seja impresso também, tá? Então, provavelmente vai chegar em todas as escolas. Esse ano vai ser mais o estudo da BNCC? Não! Gente, a BNCC já ficou para trás, tá? Eu queria reforçar isso com vocês, por favor, que a BNCC já é uma coisa que já ficou no ano passado. Toda vez que a gente for conversar agora, a gente vai conversar sobre currículo referência de Minas Gerais. Então, se a gente vai fazendo formação de professor, currículo referente de Minas Gerais, elaboração de PPP, currículo referência de Minas Gerais, estudo, currículo referente de Minas Gerais. Então, não estudem a BNCC, podem estudar o currículo com tranquilidade, tá? Porque tudo que está na BNCC está dentro do currículo. Então, e um pouco mais, né, que é o que a gente acrescentou ali dentro. Esse ano vai ser um ano, mas aí, né, esclarecendo um pouquinho mais, esse ano vai ser sim de estudo do currículo referente de Minas Gerais, tá? E a gente vai fazer as formações exatamente para isso. Qual o prazo para atualização do PPP? O prazo que a gente tem com o MEC é até o final do ano, tá? Mas o prazo interno nosso a gente ainda vai fechar direitinho. A SE enviará aos municípios uma nova matriz de referência elaborada a partir do BNCC? De novo, gente, a Aparecida perguntou aqui. Aparecida, a Secretaria de Educação vai mandar uma nova matriz baseado no currículo referência de Minas Gerais, tá? Não em cima da BNCC. O que vai vir em cima da BNCC é o SAEB, tá? E o SAEB já está, a matriz nova do SAEB já está disponível já. Vocês podem entrar no site do INEP. Deixa eu... Tô com o mouse errado aqui. Mais perguntas? Estou vendo mais perguntas aqui, gente, só um segundo. O currículo referência de Minas Gerais em PDF. Edemar, eu não sei se você está no... na verdade tem que ser a gente aqui, né? Já mandou o site.
Tá, a gente vai mandar de novo, a hora que acabar a apresentação aqui, o site para vocês, tá? Onde vocês conseguem pegar o currículo. Então, no currículo é onde vai estar essa vídeo, vai estar gravada, onde tem outras vídeos gravadas, já tem um pouco de material formativo lá dentro. O site que a gente criou, ele é junto com a Undime, então tem material nosso, material da Undime lá dentro. Deixa eu ver, verá a possibilidade de contribuição no currículo referente de Minas Gerais? Jorge Dionaí, a gente já fez o trabalho de validação dele o ano passado, né? A gente teve mais de 60 mil professores participando o ano passado. Escola Estadual, Dr. Humberto Sanches, mas não foram trabalhados em 2019, como serão cobrados em 2020? Então, a gente ainda está conversando com mais cuidado isso, tá? O governo federal vai cobrar, não tem opção, essa não é a alternativa, mas eu acho que a gente pode pensar muito nesse momento de transição sobre, pensando nisso como diagnóstico, né? Então, em 2020, a gente vai mudar a matriz e a primeira avaliação já vai ser feita em cima da matriz nova. A avaliação chama avaliação diagnóstica, né? Exatamente para saber o que os meninos sabem, o que eles não sabem. Então, não tem problema, tá? Não é para punir, não é para, enfim, né, determinar que o professor é bom, o professor é ruim, a escola é boa, a escola é ruim, tá? Deveremos trabalhar em 2019 com a educação infantil, a BNCC. Roseli, é o seguinte, a educação infantil é a mesma coisa do restante das outras etapas da educação básica. Se a escola se sentir confiante, né, que os professores dela conseguem trabalhar com essa perspectiva, manda ver, toca o barco, não tem problema, façam em cima do currículo referência de Minas Gerais, né? Se a escola não estiver se sentindo preparada, né, eu acho que ela deveria continuar trabalhando um pouco em cima do que estão nas DCNEs. Mas assim, fica a critério, se a escola for particular, principalmente, tá, gente, ela escolhe, isso a gente não tem que definir. Se a escola for municipal, depende do município, né, e aí o município pode falar que ela vai, né, e tem que fazer, ou ele pode falar que não. Então a gente ainda está, enfim, isso depende da escola, tá? Mas o que a gente recomenda é isso. Você tome cuidado e que, se ela quiser implementar, que ela seja muito segura do conteúdo que ela está trabalhando, tá? Da perspectiva, de como trabalhar, enfim. Os slides desse vídeo será disponibilizado para download? Sim. A gente vai colocar no site também. Toda essa vídeo vai ser gravada, tá, gente? Então vocês podem assistir de novo. Como serão compostas as equipes de formação? A gente não tem ideia ainda está em conversa. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Matriz ainda esse ano, 2019, matriz já vai estar reformulada. Mas não vale ainda, tá, gente? É muito claro. Boa contribuição aqui da Camila. Matriz será reformulada em 2019 para valer no começo de 2020. Pessoal, eu não vou responder perguntas específicas sobre habilidades do currículo, porque eu não me sinto preparado para responder. Eu vou falar aqui sobre o Dr. Humberto Sanches de novo, sobre avaliação. Tentando deixar mais claro sobre as avaliações externas. Então, gente, avaliações internas, avaliações externas. Avaliações externas. Avaliação, e aí falando, na verdade, vamos separar de novo, então. A avaliação feita pelo governo federal, tá? A avaliação feita pelo governo federal, SAEB, né? Agora não tem mais aquele monte de denominação dentro da prova, dentro do SAEB, é tudo SAEB. O SAEB, esse ano, ele vai ser aplicado no segundo ano do ensino fundamental, ao invés do terceiro, já com a nova matriz. Então, língua portuguesa e matemática no segundo ano do ensino fundamental. No quinto ano do ensino fundamental, o SAEB vai ficar da mesma forma, não tem diferença. No nono ano do ensino fundamental, vai acrescentar ciências da natureza e ciências humanas com a nova matriz, baseado na BNCC. Enquanto língua portuguesa
e matemática vão seguir a matriz antiga. E o terceiro ano do ensino médio continua da mesma forma. Então, o que eu acabei de falar é o governo federal, tá, gente? Então, essas são as avaliações que vão vir Saeb. Para o governo estadual, o jogo continua do jeito que estava esse ano, tá? Então, esse ano não vai ter diferença na avaliação externa nem interna do governo estadual. Então, as avaliações que vocês fazem, nossas aqui, elas não vão fazer não vão ter diferença, tá? Só para o ano que vem, para 2020, que a gente vai mexer na matriz, e aí sim ela vai estar valendo a partir do currículo referente de Minas Gerais. Virgínia, você está por aqui? Por favor, sobre a avaliação externa do nono ano de ciências. Pessoal, a matriz de referência do nono ano está disponível, tá? No site do INEP. Site do INEP, se eu não me engano. É no site do INEP mesmo. Então vocês podem entrar lá e pegar a matriz nova, tá? Ela vai trazer todo o detalhamento do que tem que ser trabalhado. A matriz de referência está disponível. Porque tem uma outra pessoa entrando na vídeo aqui, que é a Virgínia, que é a nossa coordenadora estadual pela Undime, né? É no site do INEP mesmo. Terceiro ano do ensino fundamental não vai ser avaliado, isso é só o segundo. Tá, ela vai trazer todo o detalhamento e o que tem que ser trabalhado. Que é a Virgínia, que é a nossa coordenadora estadual pela Undime, né? Gente, tem mais alguma dúvida? Vocês têm mais alguma dúvida, mais alguma pergunta? Que a gente vai só passar aqui para uma mensagem de encerramento da Virgínia, que é a nossa coordenadora estadual pela Undime. Mas por hora a gente já encerrou aqui, então. Só ver se ela aparece aqui. Tô aqui, Francisco. Tá ouvindo? Oi? Oi, Virgínia, a gente está te ouvindo, sim. Se você quiser falar, você pode ficar à vontade, tá? Ok, beleza. Pessoal, me desculpe aí, né, o atraso por entrar, mas eu vi um pedacinho aqui do final, né, das dúvidas de todos os municípios aí, da superintendência, das secretarias municipais de educação, e assim, a gente entende mesmo esse momento aí de muitas dúvidas, mas vocês podem ficar tranquilos, né, porque está sendo feito todo um trabalho aí, como tão bem o Francisco e a Camila explicaram aí, desse processo que vamos ter pela frente agora, esse processo de normatização, a formação que eu vi aqui, né, que é uma grande dúvida da maioria dos municípios que colocaram. Então, assim, nós estamos realmente preparando tudo para que a gente possa dar essa assistência a todas as superintendências, a todos os municípios, realmente nesse trabalho aí, né, de regime de colaboração, e vocês podem ficar tranquilos que vocês vão ser informados, né, de todos os passos a serem seguidos daqui para frente, tá? Então, realmente continuar esse trabalho, como bem o Francisco falou. Agora, o nosso foco é o currículo de Minas Gerais, a base está toda contida dentro dele, tá? Então, realmente estudarmos o currículo, nos apropriarmos desse currículo, para que a gente possa realmente ter esse ano de 2019 como ano de aprendizado, de implementação, de apropriação, para que 2020 possamos realmente começar um trabalho, ou continuar um trabalho, né, dentro dos novos princípios do currículo, ok? Então, a gente agradece a participação aí dessas muitas, mais de 500 pessoas que participaram. Estamos à disposição para qualquer dúvida, né? Tanto eu quanto Geniana, Francisco, Camilo, Edemar também, e toda a equipe do currículo, para poder ajudar vocês nas dúvidas, e como também o Francisco falou, não preocupem com o PPP agora, porque temos que nos preocupar muito mais agora com a formação e com a normatização, e o PPP vai ter um momento para isso também, tá? Muito obrigada a todos, uma boa tarde, e que façamos um ótimo trabalho sempre com essa parceria mesmo, essa união entre estados e municípios. Obrigado, Francisco e Camila, até mais. Virgínia, a gente agradece
gente agradece muito a participação. Gente, eu vou passando para um momento final aqui, então, com vocês. A ideia era só a gente passar um pouco do panorama, tá, do que aconteceu, do que vai acontecer, aliás. Nós vamos mandar orientações específicas para todas as frentes, tá? Então, a gente vai conversar com vocês sempre que tiver alguma coisa nova. Vocês não precisam ficar claro aqui. As coisas vão ser enviadas. Então, estou vendo avaliação aí no chat. A Superintendência de Avaliação Educacional para vocês com muito mais detalhamento do que a gente... Tá? Então elas vão falar como que vai acontecer, como que vão ser as provas, como que o movimento vai acontecer. Tá? Vocês podem ficar tranquilos. A questão que a gente está falando é para vocês aguardarem as orientações. Tá? Não posso começar agora, porque senão ela vai ter que fazer de novo, provavelmente. Então, assim, só para ter um pouco de cuidado. Mas, no mais, é isso mesmo. Eu queria mandar um grande abraço. A gente se vê em breve presencialmente aqui em Belo Horizonte, os que estiverem por aqui, ou então, quando a gente estiver rodando o estado, a gente vai encontrar com vocês. Sim, pessoal, só para reforçar todos esses materiais, o currículo, a apresentação que foi usada na reunião gerencial, todas as apresentações que a gente já fez, a que foi utilizada no encontro no mês de dezembro do ano passado também, o próprio currículo, essa webconferência, essa apresentação de slides que a gente usou hoje, está tudo no nosso site. A gente já mandou aí no chat para vocês, o nosso site, lá vocês vão ter acesso a tudo. A gente vai colocar lá um formulário para vocês colocarem as suas dúvidas também, sugestão de tema para as webconferências, e aí vocês podem entrar em contato e achar todas as informações que vocês vão precisar lá no site. E é isso, a gente agradece a participação de vocês, nos colocamos à disposição, e até a próxima.